Opa, galera, vamos que vamos. Olha só, o retângulo ABCD, A, B, C e D tem um lado sobre o eixo X, então aqui sobre o eixo X, tá? E um outro lado no eixo Y. Então aqui são perpendiculares, é retângulo. Como mostra a figura, a área do retângulo ABC, eu conheço a área, é 15. E a medida do lado AB é 5. Aí está aqui. A equação da reta que passa pelo ponto A e o ponto C é. E era o que a gente vai fazer? Reta, equação da reta, o que é para a gente fazer aqui? Bom, o que a gente sabe é o seguinte. Nós sabemos que a área do retângulo ela é comprimento vezes largura ou base vezes altura, ou seja, é a medida do segmento AB vezes o segmento AD, certo? Certo. Isso é notório, perfeito? E aí, o segmento BC eu posso determinar, mas eu determinar o segmento BC, o que isso vai me dar? Olha, quando eu determinar o segmento BC, aí eu vou conhecer também que é o mesmo AD, no caso o AB é o mesmo, né, do segmento, é que eu tenho, né, o seguinte, a área nós temos, que é 15, foi dado, o segmento AB a gente tem, que foi dado e é 5, eu não tenho o segmento AD. Ok, vamos ver o que é que vai dar nisso. Bom, só para lembrar que fica fácil da gente simplificar, porque aqui é uma igualdade, aqui é produto, aqui por 5 vai dar 1 e aqui por 5 vai dar 3. Então a gente já tem o segmento, vamos ver o que isso vai representar, né? Nós temos, portanto, o segmento AD, que é 3. Ok? Que é 3. Esse é o segmento AD. Tá, e aí o que acontece isso? Bom, isso foi feito para a gente quer calcular a equação da reta que passa pela origem e pelo ponto C. O ponto C eu não tenho, de certa forma eu não tenho, não preciso, né, do ponto C. Na verdade, dá para se determinar. Eu conheço aqui o seguinte, ó, eu quero determinar, eu preciso aplicar esta relação ioiô, michioxô, para a gente calcular a equação de uma reta conhecendo dois pontos, melhor, um ponto e o coeficiente angular, chamado ioiô, michioxô. Para isso, eu preciso calcular o m, porque o ponto nesse caso eu tenho, e o ponto nesse caso é o ponto de origem. É o mais simples ali, né? O ponto de origem está nessa reta, né? E eu preciso calcular, então, o coeficiente da reta AC. Tá ok, vamos colocar aqui, ó, o coeficiente da reta AC. Eu posso calcular o coeficiente da reta C? Posso. Porque eu posso calcular o coeficiente, o m, que é o m da reta C, era. Tem uma formulazinha que é a diferença dos extremos, tal, das ordenadas sobre as abscissa, mas eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque eu já tenho essa medida, tá? A medida AD eu tenho, que é a mesma BC, é a mesma, que é essa medida, essa diferença aqui, ó, que é 5, que é 3, 3 menos 0. Eu também tenho a medida AB, que foi dado lá em cima, que é 5. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Cateto, cateto. Então, basta pegar a medida aqui na ordenada, que é 3,
sobre a medida na abscissa, que essa medida aqui é 5. E aí, então, eu tenho o coeficiente angular da reta AC. Mas eu conheço a D, mas a D é paralela a BC. Isso aqui é um retângulo, então essa medida aqui. Lembra disso? Para calcular o coeficiente angular, que é isso aqui, né? O coeficiente angular é isso aqui, o nosso M, que é a variação entre a reta e o eixo X. Agora eu tenho o M, tenho o ponto, tá? Então eu vou calcular agora a nossa equação da reta, que é o que está sendo pedido no exercício. Vai ficar y menos zero, porque o ponto é o 0, 0. Mas não poderia ser outro ponto, ponto C. Ponto C é 5 e 3. Poderia, dá no mesmo. Tá? A equação é a mesma, quer dizer, a reta é a mesma. Eu tenho aqui o m, que é 3 sobre 5, vezes x menos x0, que também é 0, do ponto. Eu tenho y é igual, multiplica ali, vai dar 3 sobre 5 dx, porque isso aqui é 0, certo? Ok? Esta, portanto, é a equação solicitada. E aí a resposta é a nossa 3 sobre 5, é a nossa letra D. Certo? A resposta, então, aqui é a letra D. Ok? O que iria acontecer se você pegasse o ponto, que aqui seria 5 e 3, certo? Se eu pegasse isto, olha o que iria acontecer. Vou fazer lá em cima, tá? Só para rabiscar. Ficaria y menos este ponto, que é 5 e 3, seria y menos 3, igual, o coeficiente é o mesmo, né, que é 3 sobre 5, x menos quem? X menos o 5 do ponto C, que é 5, vai ser 5, né? Certo? Aí nós teríamos assim, ó, y menos 3, aqui multiplicando vai dar 3 sobre 5 de x, aqui multiplica, vai simplificar o 5, vai ficar somente 3, negativo. E aí eu tenho y é igual, esse 3 passa positivo, portanto vai simplificar e ficaria 3 sobre 5 de x. Dá na mesma coisa. Perfeito? Agora, por que a gente vai complicar? Então o exercício acaba aqui. Então, essa informação anterior foi para a gente determinar o segmento AD, que é paralelo a BC, e isso nos ajudou a determinar o M da reta AC, que passa pelo ponto A, passa por C, mas o A está mais fácil de trabalhar. O M é a diferença, no caso aqui vai ser o quociente da ordenada sobre a abscissa. Perfeito? Novamente, eu faço passo a passo aí, mas você vai direto, é vestibular, você vai ter que aplicar. Mas é para você aprender anterior ao vestibular. Então, aquele abraço.